queridos. Galerinha, bom dia, boa tarde e boa noite. Pessoal, se liga aí que com esta videoaula a gente vai concluir o estudo da dilatação dos sólidos, perfeito? E nesta aula nós vamos tratar de um pequeno detalhe. Vamos tratar sobre isso aqui, ó, dilatação dos sólidos, corpos com cavidades, corpos que estão ocos por dentro, ou então que eles possuem um espaço oco dentro deles, tá? Sigamos aí que nós vamos aprender muito, tá? Galerinha, vamos lá. É o seguinte, nas aulas anteriores nós estudamos dilatação linear, superficial e volumétrica dos sólidos, tá bom? Nós aprendemos que a dilatação térmica, ela é a variação das dimensões de um corpo devido ao aumento de sua temperatura, perfeito? Cuidado, se você está aqui boiando, se você não está entendendo do que nós estamos falando, volta lá, assiste as 3 aulinhas, tá? Sobre dilatação linear, superficial e volumétrica. E aí depois volta para esse vídeo, beleza? E aí, ó, eu quero que vocês compreendam a ideia que é quando um corpo aumenta a temperatura, tá? Um sólido, por exemplo, quando ele aumenta a temperatura, as suas dimensões também aumentam, tá? Obviamente, quando ele resfria, tá? Quando ele diminui sua temperatura, as suas dimensões também vai diminuir. Nesse caso, quando as dimensões forem diminuir devido à diminuição de temperatura, nós vamos ter uma contração térmica, perfeito? E aí é o seguinte, nós vamos estudar agora um caso especial, tá? Sobre a dilatação dos sólidos, tá? Não é nada de novo, não vai surgir nenhuma fórmula nova, tá bom? Mas é só uns poréns que nós deveríamos observar com bastante atenção para não ficarmos perdidos em nenhuma questão, perfeito? Sigamos aí. Uma dúvida, tá, que pode surgir em algumas questões, que podem aparecer em alguns vestibulares, é justamente esta. E quando os corpos possuem cavidades, tá? O que ocorre com essas cavidades quando esses corpos dilatam, tá? O que ocorre com esses espaços que não estão preenchidos dentro dos corpos quando ele dilata? Será que esses espaços diminuem ou aumentam, tá? Sigamos aí e vamos entender o que acontece, tá bom? Galera, olhe bem no cantinho lá e está dizendo o quê? Diz o seguinte, quando um corpo possui cavidades, elas dilatam como se estivessem preenchidas com o mesmo material do corpo. Ou seja, pessoal, qualquer corpo que tiver uma cavidade, um espaço que não tem material nele, tá bom? Quando ele for dilatado, quando ele sofrer um aumento de temperatura e dilatar, essas cavidades também vai dilatar da mesma forma como se essas cavidades estivessem preenchidas com o mesmo material deste corpo. Por exemplo, vejam aqui, eu tenho uma placa de metal, por exemplo, qualquer metal, e esta placa tem um orifício, tá bom? Tem um buraquinho no meio dela. E aí, o que acontece? Quando ela dilatar, quando a gente aquecer ela e ela aumentar suas dimensões, nós vamos observar, pessoal, que o tamanho do furo também vai aumentar. Ah, e se você quiser saber qual é o tamanho do furo, qual é o tamanho que vai ficar, ou então qual é o tanto que vai aumentar em relação ao anterior, você vai usar as mesmas regras, tá, para dilatação superficial, se tratar de uma superfície. Porém, no caso, por exemplo, deste aqui em cima, tá? Deste que está lá em cima, a gente tem, por exemplo, aqui um cilindro que dá oco por dentro. E aí ele vai ser aquecido, ele vai sofrer uma dilatação, então o espaço que está dentro do oco também vai aumentar, ok? Então, se você quiser descobrir, nesse caso, qual é o volume que vai surgir, né, que vai ficar posteriormente esse corpo ser aquecido, é simples, você vai usar as regrinhas sobre dilatação volumétrica. Então, ó, galerinha, veja se vocês entendem, tá? Quando se tratar de uma superfície, como esta aqui do lado, que está com um furo, com um espaço vazio no meio dela, tá? Ou então em alguma região dela, tá lá um furinho. Você quiser estudar sobre esse furo, se ele vai aumentar, o quanto ele vai aumentar, qual é a área que ele vai possuir depois de ser aquecida, e aí vai, tá bom? Você vai usar as regrinhas de dilatação superficial. Você vai usar a área do furo, o coeficiente de dilatação do material que está sendo feito a chapa, e aí vai, perfeito? E quando se tratar, pessoal, de uma dilatação volumétrica, em que eu tenho um corpo que ele está com um certo espaço vazio dentro dele, tá? Um espaço oco dentro dele,
tá bom? E você quiser saber qual é a situação, como vai ficar o volume final dessa região oca, como vai ficar, qual vai ser o aumento que ela vai ter, entendeu? Você vai usar as regrinhas de dilatação volumétrica, tá bom? Perfeito? Então, galerinha, um outro exemplo também que a gente pode citar, pessoal, é justamente no caso de uma porca. Em muitos casos, a gente tem porcas que estão extremamente apertadas em parafusos. Neste caso, pessoal, uma solução seria aquecer a porca, somente a porca, e deixar o parafuso normal e tentar aquecer somente a porca. Por quê? Porque aquela região oca que vai ter dentro da porca, ela vai dilatar como se tivesse um material dentro dela, ou seja, aquela parte oca vai aumentar, a porca vai ficar mais frouxa, entre aspas, né? Então vai ser mais fácil tirar o parafuso depois que você aquecer a porca. Galera, então entendam que quando tiver um vazio dentro de um corpo, tá? Tiver uma superfície, tiver um furo, tiver um volume que tiver uma parte oca dentro dele, então você vai entender que a parte que está oca, a parte que está vazia, ela vai dilatar como se ela fosse preenchida com o mesmo material de que é feito o objeto. Ficou claro? Então, galerinha, valeu e até a próxima, tá bom? Fechou?